Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Na quinta-feira é dia da gente falar de educação, neurociência aplicada à educação, no nosso quadro Turma do Fundão. Se você acompanha a gente por aqui, semana passada você viu que eu deixei uma ponta solta no vídeo para tratar nessa semana, né? Tratar no vídeo de hoje, que é justamente a história da criatividade. Eu vinha falando sobre diferentes aspectos do pensamento e das funções cognitivas que precisavam ser estimulados. Quando chegou na criatividade, eu, né, dei aquele drible e joguei para a semana seguinte, portanto, agora estou cumprindo minha promessa de conversar com vocês sobre esses aspectos de promoção de criatividade, né. Há algum tempo atrás, eu imagino que uns 15 anos, né, pelo menos, começou-se a falar muito de um dado que foi, obtido, né, a partir de testagens de criatividade em crianças e em adolescentes, que deixou as pessoas em polvorosa, né, inclusive com, eh, vamos dizer assim, conclusões, quem sabe tremendamente precipitadas e que deixaram as pessoas bastante alarmadas. Que dados são esses? Você deve conhecer esses dados. Foi quando se identificou que, o período de vida escolar, né, enquanto o indivíduo estava na fase escolar de 6, 5, 6 até 17, 18 anos de idade, essa escola que é a escola formal e obrigatória, vamos dizer assim, obrigatória é fundamental, mas que incluía também esse ensino médio, era a etapa da vida em que havia um decréscimo substancial, especialmente ali com 9, 10 anos de idade, um decréscimo importante nas capacidades criativas dos indivíduos, né. E medido pelo Torrent, que é um teste de criatividade bastante reconhecido, que as pessoas efetivamente aplicam e validam, né, em diferentes países. Aqui no Brasil, não me lembro se esses dados foram obtidos naquela época, mas mais para frente já se tem sites que demonstram as coisas mais ou menos para o mesmo lado. Então, efetivamente, parece que essa fase de vida é uma fase que está associada com o decréscimo do potencial criativo do indivíduo e muita gente quis botar a culpa na escola. Não exatamente em qualquer escola, mas lá num modelo de educação que nós estávamos levando desde o início do século passado, não é? E que muita gente reclama que não mudou em nada e que deveria ter se atualizado. E aí, o que que a gente viu no século XXI? Muitas escolas modificando seus modelos de educação, colocando puffs ao invés de cadeiras, criando espaços de criatividade, espaço disso, espaço daquilo. E olha que coisa interessante, né? Não há nenhum dado que demonstre que isso efetivamente virou a chave do jogo, virou o resultado. E, bom, existem algumas formas da gente explicar essas tendências, mas fundamentalmente acho que a mais importante delas é que faz parte do próprio processo de desenvolvimento cerebral que a gente consiga construir uma circuitaria, um recurso, um repertório cognitivo que traga mais respostas prontas do que dúvidas ou, né, pontos em aberto ou perspectivas efetivamente, para que a gente possa modelar algum nível de criatividade, né. E as pessoas pensam muito em criatividade através de uma produção artística, né. Fala-se muito que o indivíduo que, ele pinta, ele desenha, ele faz artes, ele, constrói coisas, né, que isso seria uma expressão criativa, sendo que, na verdade, a criatividade ela se demonstra em muitos aspectos, né. Eu me lembro de um caso de criatividade que eu me debrucei para estudar, especificamente, né, um exemplo que eu vi num livro, o livro que eu estou citando é um livro que chama-se Como o Cérebro Cria, tem esse exemplo lá dentro do livro, de uma moça que estava, se estava desenvolvendo um negócio de doces, né, mas doces bem elaborados, com diferentes características. Então tinha lá aquelas coisas faz uns 15 anos, tinha lá aquele negócio de doce sem lactose, doce sem glúten, doce vegano, doce com baixa caloria, doce, sei lá, tradicional e tal. E ela acabou enfrentando uma dificuldade muito grande em construir um menu, um cardápio que permitisse que as pessoas realmente conhecessem todos os elementos ali que ela estava querendo apresentar como produto, né, para que as pessoas pudessem escolher. Então, você sabe, né, não sei o quanto que você já se defrontou com essa ideia, mas quanto mais opções a gente tem, mais difícil de escolher é,
e muitas vezes a gente até desiste da escolha, né. Então você vai ver que, em geral, quem está querendo te vender alguma coisa vai tentar apresentar isso de forma que você tenha lá 3, 4, 5 opções, ou melhor, que você tenha um modo de navegar em algum frame, né, em algum portfólio de produtos que seja, que você consegue ir direto ao ponto, né. Então, sei lá, você está procurando um carro, ele vai te dizer: "Você quer um carro, uma SUV, você quer um carro esporte, você quer um sedã", tal. Você vai meio na categoria, dentro da categoria você começa a procurar alguma coisa que seja mais específica, e depois que você encontra o carro, você tem lá um modelo básico, um modelo intermediário e um modelo top, que isso ajuda você a poder tomar decisões, né. Então vamos voltar para o caso da menina com os doces. O que que ela fez? Ela conseguiu, a partir desse conhecimento que ela tinha da qualidade, das características dos produtos dela, e um pouquinho de conhecimento que ela tinha lá do ensino formal, ela pegou a tabela periódica dos elementos químicos e usou a mesma lógica da tabela periódica para colocar os seus produtos. Então tinha lá os tipos e depois tinha os pesos moleculares, que, de uma certa forma, ela colocou lá as calorias, e depois as diferentes categorias de doce, e aí os mais baratos e os mais caros. Quer dizer, ela conseguiu, usando uma lógica bem semelhante àquela da tabela periódica dos elementos da química formal, né, da química tradicional, apresentar ali um menu bem interessante para os doces que ela estava produzindo. Você vai me dizer: "Mas o que você está querendo dizer com isso?". Olha o nível de criatividade, né, e ao mesmo tempo você vai dizer assim: "Mas ela não criou nada então". Não criou nada novo, mas foi capaz de encontrar uma correlação entre elementos, de tal sorte que ela acabou inovando, inovando muito na forma como ela apresentava ali os seus doces, e foi um case de sucesso. Essa forma de apresentação, durou por bastante tempo lá na loja dela, ela franqueava inclusive o negócio dela, tal. Obviamente isso aconteceu, fora do Brasil, né, um caso que estava num livro que eu li, a descrição em um livro. Mas, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente acredita que a criatividade vem de um lugar, assim, artístico, espontâneo, mas no fundo é uma forma de pensar. É uma certa liberdade e, mais importante do que isso, é uma certa percepção de capacidade. E é sobre exatamente esse ponto da percepção da capacidade que eu acredito que nós, adultos, né, ou educadores, ou pais, podemos dar um nosso tostão de contribuição para que esse modelo criativo de agir no mundo não vá se esvaziando tanto ao longo do momento, ao longo do tempo, na medida em que o indivíduo vai conseguindo se apropriar, não é, de regramentos que ajudam ele a interagir com o mundo, né. Então, se eu entendo como é que funciona tal coisa, basta eu repetir como é que a coisa funciona, eu vou conseguir performar e vou me dar bem naquilo, né. E toda vez que a gente tem esse tipo de ferramenta pronta, diminui a nossa necessidade de ser criativo. E isso está diretamente associado com esse decréscimo que a gente vê ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Então, é possível que a escola, que a educação tenha alguma coisa a ver com isso? É, mas de verdade é o próprio amadurecimento do cérebro que traz em si essa tendência. E como é que a gente quebra essa tendência? Bom, a primeira coisa é que nós vivemos em um tempo em que as coisas estão mudando com tamanha facilidade, com tamanha velocidade, né, com tantos recursos possíveis, que é provável que nós não nem tenhamos que efetivamente estimular a criatividade. Pode ser que o próprio ambiente, da forma como ele está se constituindo agora, seja um fomentador dessa criatividade. Por quê? Porque a gente vai ter mais recurso. Então, tomar um pouco de cuidado, eu já falei isso no outro vídeo, de pegar e achar que a inteligência artificial vai realmente emburrecer todo mundo. Tem uma fala de um grande neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, veiculando aí nas redes sociais, em que ele mostra o seu temor em relação a esse ponto. E eu não vou dizer que isso é totalmente equivocado e que eu discordo, não é verdade. Eu acho que ele tem razão no que ele está falando. Mas não é uma condição, sabe, determinante ou determinada, que já está pronta, que já está feita. Então há algo que se fazer em relação a modificar esses modelos de estímulo e de oportunidades. Eu acho que esse, inclusive, é o papel da educação, é impedir que o curso natural das coisas, quando ele é negativo, aconteça sem que a gente possa interferir, né. O que que é um curso natural das coisas? Imagina você na virada ali do século XIX para o século XX, você, como educador, não se comprometer a dar o letramento para toda a população. Você ia jogar muita gente para fora do progresso, porque nós chegamos a um certo ponto
do desenvolvimento social, que a alfabetização se tornou fundamental para que o indivíduo pudesse estar inserido nos modos de produção, né. Então, se a educação não tivesse interferido em algum momento e possibilitado uma educação, uma alfabetização, um acesso ao letramento genérico, né, que atinja a todas as pessoas, hã, seria muito difícil a gente poder incluir parte das pessoas nessa história. E foi o que aconteceu com o Brasil, inclusive, porque até os anos 60 nós tínhamos um nível de analfabetismo muito perigoso, né, e isso acabava, obviamente, trazendo uma mão de obra com baixíssima qualificação, o que atrapalhou bastante o nosso progresso como povo e de forma integrada, né. Não vou discutir aqui se isso foi proposital, se foi, circunstâncias, né, que não foram percebidas, mas definitivamente, na maior parte dos países em que a alfabetização se tornou uma coisa, universal, isso obviamente trouxe muito mais potência para esses povos conseguirem se desenvolver, não é? Então, eu vejo no papel um papel importante na educação de ser um interveniente, de ser o que muda o rumo, e não apenas o que mantém as coisas como são e tenta, repetir processos meio que correndo atrás o tempo inteiro do prejuízo, né. Eu acho que a educação tem que ter uma visão à frente e preparar os indivíduos para o futuro, né. Não ficar repetindo velhas fórmulas. E nesse aspecto, quando o tema é criatividade, definitivamente, eu acho que se nós formos capazes de estimular o desejo de agir no mundo e, ao mesmo tempo, ampliar as capacidades de ferramenta para estes processos criativos, nós realmente estamos indo muito longe. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu, sempre fui uma negação, mas olha, uma negação para o desenho. Mas não é uma negaçãozinha, não, é uma negação nível hard, tá? E olha só, eu estudei os primeiros anos numa escola, o Colégio Santa Marcelina, uma escola de freiras, e eu era uma aluna de período integral. O que que as freiras me estimulavam a fazer nos horários onde a gente não tinha aula formal? Artes, né. Pincéis, quadros, esculturas, era isso que eu era estimulada, muito estimulada. Mas ó, quase não saía do zero aquilo, né. Eu brinco que aquelas casinhas de pauzinho que a gente faz, a minha caía, eu terminava de desenhar, ela despencava no papel, porque muito ruim mesmo. Depois, ao longo da adolescência, eu estudei na escola Waldorf, estudei na escola Rudolf Steiner de São Paulo. Para quem sabe o que isso significa, já deve estar até pasmo, porque como é que eu consegui passar pela Waldorf 3 anos da minha vida e não desenvolver as habilidades artísticas? Eu não consigo fazer uma perspectiva, eu não consigo fazer um desenho. Eu escolhi lá para me desenvolver a música e a tecelagem, porque eram coisas que não requeriam que eu tivesse qualquer tipo de habilidade para o desenho, ou para a arte, ou para a escultura, ou para a forma. Isso é uma coisa importante, porque eu não penso em imagens, então é muito difícil para mim, representar o meu mundo a partir de imagens, né. E olha que coisa interessante, estou me usando de exemplo por quê? Porque agora pega aí um software de inteligência artificial, e até eu, que sou uma negação para o desenho, serei capaz de produzir, designs, estruturas, imagens com muita qualidade. Quer dizer, é um destravamento para minha criatividade, sim ou não? Se você encontra uma criança que não tem habilidade, porque isso eu nem sei se é possível desenvolver essa habilidade, porque olha, o que tentaram comigo fazer isso acontecer, eu ia muito bem para música, porque eu tenho bom ouvido, assim, não tenho ouvido musical, mas eu me virava na música, tocava um instrumento, me virava nas coisas um pouco mais concretas. No esporte eu ia muito bem, mas o desenho nunca saiu. E o que que acontece hoje com todos os recursos de inteligência artificial? Eu acabo tendo ferramentas para poder fazer acontecer aquilo que eu, do ponto de vista motor, do ponto de vista da expressão do meu comportamento, não sou capaz de executar. Então, olha a inteligência artificial sendo um destravamento, uma ferramenta que me possibilita, ultrapassar uma própria limitação do meu desenvolvimento, né. Então, não podemos olhar para esse desenvolvimento tecnológico com esse temor de que: "Ah, isso vai acabar com", porque é uma possibilidade, como o Miguel Nicolais coloca, mas é também uma forma de recurso. E que cabe à escola nesse momento, cabe à educação de uma forma geral nesse momento, inclusive aquela que é feita dentro de casa, olhar para isso
com um outro olhar, pensar nisso como ferramenta e introduzir estas ferramentas de tal sorte que o indivíduo não se sinta, obviamente, alijado da sua capacidade de se desenvolver, mas que permita que esse indivíduo use essas ferramentas de forma mais robusta. E é um papel da educação construir estes espaços para essa criatividade. Então, exatamente como promover isso está muito mais associado a de que forma que nós vamos provocar a emocionalidade, a afetividade do indivíduo em relação ao ato de criar, né. O quanto que ele vai se sentir satisfeito pela sua obra, pela sua capacidade de realização. Porque nós estamos muito presos do ponto de vista emocional, né, nessa dinâmica, do da emocionalidade de valência negativa, né. Semana passada eu falei sobre o divertidamente, as emoções da adolescência que estão ligadas ao divertidamente, e quais emoções que foram enfatizadas, né. Ansiedade, tédio, vergonha e inveja, não é isso? Ou vaidade, sei lá eu. Como que é isso, gente, né? Cadê as emoções novas de valência positiva da adolescência? Cadê a excitação? Cadê o desejo forte, premente de se realizar socialmente, de se apresentar socialmente? Foi tão pouco debatido isso, né? Então, é muito importante que a gente olhe com esses outros olhos. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se curtiu esse vídeo, dá o seu like, por favor. Compartilha com quem você acha que está querendo discutir sobre essas coisas. Não deixa de comentar sobre sua opinião, sobre tudo isso aqui que a gente conversa. E, se puder, use o botãozinho do valeu aí para dar uma contribuição financeira para o time Nada Trivial que produz esses vídeos todas as semanas para vocês. Um grande abraço e até o próximo.